Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Yane? Isso mesmo, muito feliz de estar aqui também hoje. O título da nossa pauta hoje é uma pergunta. E se julgássemos a nós mesmos? Na verdade, esse é um assunto recorrente aqui. A gente sempre fala sobre isso porque para nós tem muita importância, tem a ver com uma ordenança bíblica que eu vou começar com ela. Lá em 1 Coríntios 11, 28 diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo e desta forma coma do pão e beba do cálice. Tem mais versículos a respeito de mandar se examinar e tudo mais. Eu peguei este porque esse é super conhecido. Todo mundo que frequenta uma igreja ouve pelo menos um domingo no mês, né? É verdade. Que é o dia da ceia. Sim, exatamente. Né? Que é o dia da ceia, é repetido no dia da ceia. Mas talvez, a gente vai conversar sobre isso, porque esse seja o único momento que a pessoa resolva se examinar. Agora pensa comigo, dá tempo. Pois é, não dá tempo. Até porque somos, né? Somos pecadores. Isso, a necessidade que há de fazer todos os dias, né? E às vezes a pessoa faz uma vez só. Então você já pensou, porque você está pensando no mínimo em 30 dias, de uma ceia para outra, né? Que tipo de... Você vai pensar assim, no último mês, como é que será? É meio, né? Enfim, é insuficiente. Pelo menos a gente sabe que esse exame... Mas eu falei por quê? Porque logo depois, na continuidade, no 29 do que eu li, está escrito assim, 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Então, aí vem o complemento, né? O título foi buscado aí, se julgássemos a nós mesmos, porque a falta desse examinar-se tem consequências. É o que está escrito aqui. Exatamente. E no início do texto, né, como você fala, a necessidade que temos de discernir o corpo de Cristo também. Porque é dentro de discernir o corpo de Cristo que nós vamos nos encontrar e vamos saber nos julgar. Por quê? Porque não é julgar ao padrão do homem, mas é ao padrão de Cristo e ao sacrifício dele na cruz. E é a partir de Cristo que eu vou entender o que eu estou fazendo de certo, o que eu não estou fazendo, os pecados da minha vida para que eu possa... E em relação mesmo, a colocação é bem própria mesmo, a consciência do corpo de Cristo, porque talvez, se eu não me examinar, e esse vai ser, a nossa conversa vai permear, o meu pecado vai afetar o outro. Né? A igreja é o corpo de Cristo. Exato. Né? E a gente tem que pensar nisso. Vai afetar todo o corpo. Vai afetar todo o corpo também, né? Porque é uma coisa muito comum a pessoa achar assim, olha, mas a única prejudicada com esse pecado sou eu mesma. Não tem essa fala? Tem. Né? Não tem problema, sou eu sozinha, ninguém tá vendo, eu vou fazer... E eu não prejudiquei nem... A prejudicada sou eu. Só que tudo é em relação ao outro, o evangelho é em relação ao outro. O primeiro mandamento que diz, ama ao próximo como a ti mesmo, tem a ver assim, ó, você tem que ser bem resolvido, se amar para se estender ao próximo. Então, você acha que o seu pecado vai ficar só com você, né? Não tem a ver só conosco, né? Os pecados são só da gente até, mas ele tem consequência, né? Olha, e aí você vai falar assim, mas a palavra, porque a palavra pecado ainda pesa, né? Não sei, no meio cristão pesa muito, mas até fora dele, quem não é uma palavra que pesa. É uma palavra que pesa, Mirtz, e eu acho muito interessante falar sobre ela, porque ela deve pesar mesmo. Porque é com o entendimento sobre o pecado. E o peso que há ao pecado é que eu vou entender a graça. Né? O problema está justamente quando a gente não sente o peso do pecado e vai levando a vida de qualquer jeito. E a pessoa começa a pecar em paz, ou seja, sem peso. Esse é um problema. Sabe por quê? A palavra de Deus alerta
que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos mentindo. Não tem como, justamente por sermos humanos, né? Isso está escrito em 1 João 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O 10 ainda repete: se dissermos que não temos cometido pecado, nós nos tornamos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Então, queridos, não é uma conversa agradável. Né? Falar em pecado nunca é bom. Né? Verdade. Nunca é bom. O tema é desagradável, mas eu acho que principalmente, e o objetivo dessa conversa, porque ele não é um problema só nosso. Exatamente. Né? Porque ele não é agradável, mas ele é necessário, né? E assim, ele vai trazer dano para o pecador. Vai trazer. O pecado tem consequência. Mas ele pode afetar o outro, às vezes, sim, que era inocente, né, no caso, né? É o que a gente vai ver agora numa história de um homem chamado Acã, né? O livro de Josué, essa história está lá, depois se você quiser ter mais detalhes, mas ele vai contar a história daqueles que conseguiram chegar na Terra Prometida, uma geração nova, sim, né? Era uma geração nova, a outra mais antiga tinha morrido, e essa geração nova precisava ver as maravilhas do Senhor. Não foi uma geração que viu o mar se abrir, que viu, né? E outras coisas. Sim. Então, e Deus tinha dado, eu acho que a maior prova assim, que Deus deu foi eles conquistarem Jericó, que era a maior cidade Sim, verdade. Que era praticamente um desafio para eles. É praticamente impossível, né? Uma cidade fortificada, foi conquistada por uma estratégia que veio dos céus, porque humanamente não seria possível, sim, né? Então, significava a conquista de Canaã. Derrubou Jericó, então, sim, se essa caiu, quando os muros caíram, tudo caiu, tá tudo bem, a cidade era intransponível. Então, só que Deus deu uma ordem também, eu vou ler a ordem para você. Josué 6. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva. Ela com todos os que estiverem em casa, porque ela escondeu os mensageiros que nós enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis coisa alguma. Não façais anátema ao acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, ouro, objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Né? Então, essa daí foi uma ordem. Por quê? Porque na prática, quando você ganhava uma guerra, conquistava um povo, você podia ficar com tudo, não podia? Exatamente, o despojo, tudo. Tudo, né? Uhum. Os guerreiros pegavam as melhores capas. Claro, escolhiam o que tinha de melhor e levavam para eles. Podia. Então, a prática era essa, o padrão era esse. Ganhou, pode ficar com tudo. Mas, neste caso de Jericó, não podia. A ordem foi claríssima, né? A ordem foi claríssima. Aí, a gente na continuidade, né? Vamos ver o que aconteceu. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Então, você quer falar um pouquinho o que foi que Acã fez? Pois é. Ele justamente desobedeceu uma ordem clara de Deus para que eles não pegassem nada. E o que Acã viu? Viu que estava tudo muito fácil, né? Ele viu muita coisa ali valiosa aos olhos dele. Falou assim, mas aqui ninguém tá vendo, eu vou aproveitar, vou pegar alguma coisa de valor aqui para mim. E sabia que não podia. Então, é o que eu digo, eram capas, eram coisas, enfim, coisas de valores mesmo, né? Agora, então, ele pegou, aparentemente ninguém viu, né? Aliás, aparentemente não, ninguém viu mesmo. Ninguém viu. Ninguém viu, a Bíblia diz que ele pegou, ficou com ele e tudo. Só que depois de Jericó, a próxima cidade que ia ser conquistada era uma cidade chamada Ai. Perto de Jericó era insignificante. Era igual um povoadozinho. A Jericó, que era imensa e murada. Uma cidade murada, né? E tudo mais. Essa aí seria,
sabe assim, aquela expressão, tirar de letra. Né? Exato. Então, mas Josué manda espias para avaliarem essa cidade. E eles voltam e dão o seguinte recado. Josué 7, 2. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Avém, do oriente de Betel. Os homens subiram e espiaram Ai. Eles voltaram a Josué e disseram: nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses todo o povo ali, porque há pouquíssimos habitantes. Então o relatório foi esse. Claro. Põe a tropa para descansar. Exatamente. Bora descansar. Já vencemos Jericó, agora vamos descansar bem pouquinho, gente. Pega aí os mais, né? Pega uma tropa pequena, porque nós vamos vencer. Sabe, queridos, é igual, por exemplo, num campeonato de esporte, futebol. Quando você ganhou no primeiro tempo de lavada, no segundo tempo você põe as reservas, não põe? Sim. Né? Para treinar o time. Sim. Né? Sim. Já está ganhando mesmo, está de 6-0 no primeiro tempo. Então vamos testar né? Era mais ou menos uma coisa assim. Vamos mandar esse pouquinho de gente, né? Mandaram esses 3 mil homens, né? E eu vou ler para você, para eu não falar, para não ficar minhas palavras, porque está escrito na Bíblia. Josué 7. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai mataram cerca de 36 deles. Depois de persegui-los desde a porta da cidade, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Uau! O que é que tinha acontecido? O que é que tinha acontecido? Lá mesmo, dentro da situação, do contexto, talvez eles pensassem justamente isso. O que aconteceu? Né? Nós acabamos de vencer Jericó. O que aconteceu que não estamos conseguindo? Saíram fugidos? Não tinha lógica, não tinha explicação lógica. Enfim, né? Não dá para se entender. Não dá para entender mesmo. E até da parte de Deus. Deus entregou Jericó na mão deles. E por que não entregou Ai? Né? Então, porque agora, espiritualmente, deveria haver uma razão para essa falta de lógica. Porque para nós que amamos o Senhor, tudo nós temos que buscar no espiritual, não é verdade? Exatamente, porque existe, né? Existe essa batalha espiritual, que às vezes a gente não vai entender aquilo que os nossos olhos enxergam, a gente precisa entender esse mundo espiritual, discernir, né? Saber o que aí deu, foi o que Josué fez. Né? Josué rasgou as vestes, diz que ele rasgou tudo e foi diante de Deus. E eu vou ler o que ele falou para Deus. Josué 7:7. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão para nos entregarem na mão dos amorreus para nos fazer morrer? Antes tivéssemos nos contentado viver além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos meus inimigos? Ele foi consultar a Deus, sabe? A derrota, em todos os sentidos, primeiro como derrota militar, era um fiasco, né? Sim, claro, a humilhação, né? A humilhação mesmo, tudo, sabe? E mais ainda, enfim, né? Mais ainda a respeito de que por que Deus permitiu. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta
nós estamos conversando, se nós julgássemos a nós mesmos, nos examinássemos, porque às vezes a gente pensa que algumas coisas têm a ver só conosco e a gente está prejudicando outros. E a gente pegou uma história muito linda da Bíblia, essa história de Acã, né? É muito inspiradora para a gente. E a gente viu que Josué foi consultar o Senhor porque, né, perderam de uma cidadezinha pequena, tiveram que sair correndo e tudo mais. E Deus responde para ele. Eu vou começar por aqui, nesse outro momento nosso. Josué 7 diz assim a partir do 10. E o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, por que estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou. Eles quebraram a minha aliança que eu lhes ordenei. Tomaram o anátema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante seus inimigos. Retrocederam diante deles porque fizeram anátema. Se não destruirdes o anátema no meio de vós, eu não estarei mais convosco. E no verso 15 ainda ele diz assim: aquele que for encontrado com o anátema será queimado no fogo, e tudo quanto tiver, porque ele quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Ele disse: tem pecado no meio de vocês, tem desobediência, né, no meio de vocês. E Deus tinha dado uma ordem bem clara, né? Então Acã realmente ele se aproveitou daquela situação para buscar algo que para ele tinha muito custo, né, para ele, aquilo que ele pegou. É falta de se analisar mesmo, de se olhar e ver assim, será? Sabe? Porque quando a gente não olha para dentro de nós, essas coisas vão acontecer com naturalidade, fica mais fácil, sabe? Então, e veja só, a nossa conversa, se a gente não analisar, porque está falando, julgue a si mesmo, faça um julgamento, o que você está fazendo, que ações que você está cometendo, porque não tem a ver só com você. É justamente e também, por isso. Né, Mirtz, é interessante que não é sobre o nosso padrão, né, aquilo que a gente falou no início, é sobre a gente olhar para nós e nos julgarmos à base do padrão daquele que é Santo Cristo. Então não é sobre aquilo que eu acho que é certo, daquilo que é justo, que eu acho, né, porque não é o meu padrão, é o padrão de Cristo revelado através das Escrituras. E aí ele não tinha a Bíblia, mas ele tinha a palavra de Deus. Sim, então, diante da palavra de Deus, ele desobedeceu. E sabe por que é muito bom você colocar dessa maneira? Porque para alguns cristãos, eles têm um posicionamento assim: para mim, isso não é pecado. Você já ouviu isso? Já. Porque aí tá no padrão, como você falou, tá no padrão dele. Não acho que isso seja pecado. Porque, e a maior parte das vezes porque isso não vai afetar o outro. Claro. Vamos supor que a Acã pensasse assim: peguei uma capa, o que ele está chamando de anátema aqui, né? Peguei uma capa, peguei uma bolsa de couro, peguei um ouro, uma prata. Isso não vai afetar ninguém. Nesse raciocínio era assim. Porque diante do olhar dele, aquilo não podia. É por isso que nós precisamos ter o prumo de Deus, né? O problema era que quem ele estava afetando é aquele que havia ordenado que ele não pegasse. Né? É assim. Sabe, queridos, pecado tem consequência. Atitudes nossas têm consequência. E nós temos um Deus até que não nos abençoa só quando nós somos bons e perfeitos, porque senão a gente nunca teria bênção, né? Sim. Mas um Deus que vê o nosso coração e vê o processo que a gente está passando, né? Um pecado oculto, aqui eu acho bem assim, é uma experiência muito complicada para a liderança, porque está falando de um pecado dentro de uma comunidade, de uma congregação. Sim, né? Exatamente. Sabe? Então, as coisas começam a não funcionar. Mas se você pensar mesmo como cristão, quando alguma coisa começa a dar errado na sua casa, e parece ilógico, como pareceu para Josué, por quê? A gente tem que fazer tem que fazer um exame. Porque muitas vezes parte sempre disso, Mirtz, eu creio. Sempre da nossa relação com o Senhor. Primeiro que existe um grande problema quando nós não pecamos e pecamos em paz. Isso é terrível. Isso é um sinalizador que eu estou bem distante do Senhor, né?
Depois, se eu percebo a minha vida, né, pecado deliberado, nossa, isso é terrível, é porque eu estou longe do Senhor, né? Então eu preciso examinar a minha vida e o primeiro lugar que eu tenho é que restaurar o altar de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque mesmo que você tenha esse conceito, para mim não é pecado e tudo mais, se você tem intimidade, se você lê a palavra, vai ser revelado para você. Para Acã foi revelado audivelmente, todo mundo soube, Josué passou a orientação, mas para nós são aquelas coisas, eu não sei se aconteceu com você ou com você que está nos ouvindo, mas eu já tive uma experiência assim. Lendo a palavra é que eu descobri que certas coisas que eu fazia de maneira tão natural não era o que Deus esperava de mim. Exato. Não é coisa gritante, porque normalmente das coisas gritantes a gente foge, né? Bem, sabe? Roubar, matar, contar mentira, enganar, sabe? Ou outras coisas, você se afasta porque elas são escancaradamente, né? Adulterar. Mas e outras coisas, às vezes, que Deus diz e que a gente Sim. tropeça, Claro, né? são os pecados, né? As obras da carne, como diz Gálatas. Isso é bem isso, sabe? Então, aí Josué vai, porque Deus deu essa ordem, falou assim, Deus não disse para Josué, Josué, vem cá que eu vou te contar que Acã pegou. Deus fez diferente, né? Ele disse, aconteceu dentro da sua comunidade. Então, você vai ter que descobrir. Era uma oportunidade daquele que fez isso, né, se declarar. Sim. Igual eu falei assim, quando a gente lê alguma coisa, é aquela oportunidade de nós, quando nós vamos para dentro de nós, é a oportunidade que nós temos. Exatamente. É de reconhecer, né? Porque esse é o caminho do arrependimento. Sabe, eu acho, assim, se você esperar, eu gostei muito da frase que você falou, se você esperar fazendo alguma coisa errada a sua consciência doer, talvez demore muito tempo, porque como ela disse, tem gente pecando em paz. Né? Isso é terrível, isso é um sinalizador terrível. A consciência não está doendo, então porque está escrito isso na Bíblia e muitas pessoas dizem, mas se a tua consciência não te acusa, né? Agora, Acã realmente aproveitou a oportunidade, né? E é interessante, Mirtz, a gente até falar, né, que nesse tempo de Acã, da história de Josué, o Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não fazia morada. Não. Hoje em dia, o que acontece? O Espírito Santo faz morada em nós e ele vai apontar para nós, né? Quando a gente está... Exato, diante da intimidade que nós estamos cultivando com o Senhor, né? Então a gente vai estar mais sensível e vai discernir o Espírito e vai entender quando a gente agrada ao Senhor e quando a gente aborrece ao Senhor. Porque ele é o ajudador. Inclusive, se eu tenho um pouquinho de dúvida, até uma dúvida mais chegada para não é pecado. Não é. Mas se eu estou tentando me convencer que não é e tudo mais, eu posso pedir essa ajuda ao Espírito Santo e abrir meus ouvidos espirituais, meus olhos espirituais. Né? Porque racionalizar o pecado é o que há de mais comum. Né? Justificar o pecado. Justificar, sabe? Por que não eu? Todo mundo faz. É aquela história, se eu não pegar, vai ficar aí, vai apodrecer. Vou pegar. Não é meu, mas, né? É a racionalização mesmo, né? Ou então, é o que nós estamos falando. Não vai prejudicar ninguém, não vai fazer falta para ninguém. Vai sim, né? A gente viu aqui por Acã que vai até que isso seja consertado, né? É uma história chocante, vocês vão dizer assim, mas está na Bíblia e ela está escrito ali, não é só para testificar sobre um momento, sobre a história desse homem, que né? É para nos ajudar, é para tomarmos postura, né? Então, sabe, queridos, nós temos que pensar dentro dos nossos lares, na nossa casa. Jesus disse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Eu acho que na casa de um cristão, onde alguma coisa não está dando certo, sabe? É fazer e se nós julgássemos a nós mesmos antes de Deus vir e fazer o julgamento dele? Para consertar.
Sim. Às vezes uma casa que está dando mal, homens que estão quebrando princípios bíblicos, Exatamente. né? Uhum. Ou mulheres, ou... Gente, e é tão pouquinho, deixa eu te falar, porque não é, ai, tem homem adulterando em casa, por isso que as coisas... Não precisa disso, tá? Dizendo que se ele tratar mal a mulher dele, as orações dele vão ser impedidas. Olha só. Não é simples assim? Exatamente. Como a gente precisa da consciência disso, né? De como entristecemos ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, através dos nossos pecados. Realmente, como o entristecemos. Sabe, queridos, estava lendo, eu gosto desses princípios que a gente pode retirar dessa história de Acã e desse período que a gente faz. E se a gente se julgasse antes que Deus venha com julgamento por alguma coisa, né? Por exemplo, coisas que começam a aparecer, às vezes, no nosso ministério, né? No nosso ministério, na nossa casa, né? Quando o seu ministério... Você tem que começar por você primeiro, né? Dá uma olhada. Exato. Vamos ver aqui. Exatamente. Reconhecer, fazer esse exame pessoal, né? Uhum. Agora, e outro detalhe também que eu acho que é um outro princípio. Tá bom, porque nós estamos falando dentro de uma comunidade, dentro de uma família. O pecado não é seu, é do outro. Isso você tem certeza, deu para ver. Não pense que não tem a ver com você. Né? Foi o que aconteceu ali, o pecado foi do outro. Exato. Né? E afetou toda a comunidade, né? E é assim também dentro do nosso lar, dentro da nossa família, né? Um pecado, ele é perdoado quando ele é confessado, né? Ele é perdoado, recebe o perdão, mas também acontecerão as consequências desse pecado, que muitas vezes são desastrosas, né? Sabe, a gente tem que ver que tem uma historinha assim que eu já contei várias vezes quando uma coisa afeta o outro. É a história de um ratinho que foi avisar a vaca e a galinha que tinha uma cobra dentro de casa. E aí as duas ficaram de fora porque diz, olha, a cobra come rato, o problema é só com você. Ficaram de fora. Mas aí diz que a cobra picou a dona da casa e a dona da casa morreu. E daí teve que fazer um enterro, tinha muitos parentes e eles tiveram que alimentar todo mundo. Mataram a vaca e a galinha. Né? A história, quando você pensa às vezes que você não vai ser afetado, né? Sabe, queridos, é bem assim mesmo, né? Então, você não pode ficar à vontade nem com o seu pecado e nem com o pecado do outro, porque ele vai afetar. E outra coisa que talvez seja uma das mais difíceis é o confronto. É o confronto consigo mesmo e o confronto do outro. Qual é o mais difícil, que você acha? Olha, eu acho que é muito difícil a pessoa reconhecer o seu próprio erro. Porque isso acontece desde o Éden, né? Desde o Éden que a pessoa está justificando e colocando a culpa no outro, né? Por causa justamente desse nosso padrão, esse olhar para nós e achar que nós somos corretos e certos em tudo e que o outro sempre está errado. Então, eu creio que aí é muito difícil. Entra esse ponto de fazer essa autoanálise, de reconhecer o seu próprio pecado, a sua carnalidade, e depois o erro está em como vai falar com o outro, que muitas vezes é com julgamento, que é com apontar o dedo, né? Sem humildade. A sabedoria para o confronto, né? Sabe? E ter que lidar com o pecado, a gente precisa ser aprendido mesmo, justamente porque fazendo tudo isso, a gente pode receber a graça, né? É o que a gente recebe quando a gente faz as coisas direito, né? Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.